Olá, família Jet, sejam bem-vindos a mais um JetCast. No episódio de hoje, a gente carinhosamente recebe o pastor Jonas Machado. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade. É uma honra servir o nosso Deus, falar daquilo que Deus já fez na nossa vida. É sempre um momento de deixarmos o exemplo, a experiência, que pode ajudar outras pessoas, né, que estão passando ou que vão passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Nós estamos na JET desde 2016, servindo a Deus. Faz um ano que somos pastores. Viemos para a JET por causa do meu filho mais velho. Ele começou a vir, gostou. Aí minha esposa veio e até me questionou, me convidou, marcou um café com o pastor Daniel e chegou e me avisou. E aí eu disse, Deus não falou comigo ainda, não conversei com o meu pastor atual, então pode desmarcar esse café que eu não vou. Deixa eu orar a Deus, a hora que Deus falar comigo, eu te aviso e aí tu marca. E aí um dia, falando com Deus, o Espírito Santo falou comigo, onde que é melhor de servir a Deus? Aonde você quer ou aonde a tua família está servindo a Deus? E aí foi a resposta que eu precisava. Aí disse, agora tu pode marcar, vamos conversar com o pastor Daniel. Então é uma honra estar servindo aqui na JET desde 2016. Foi um processo de transformação, de mudança na vida, na história, aqui na igreja Getsemane. Eu sempre digo, Deus já escreveu uma história perfeita para cada um de nós. Depende das nossas escolhas para vivermos ela. Então, às vezes, Deus permite uns percalços no caminho para ajustar, para nós nos encaixarmos e vivermos essa história perfeita, né? Eu não sou muito a favor daquela coisa, Deus tem uma nova história para você. Ah, Denner, Deus tem uma nova história. Não, Deus quando criou o Denner, Deus já escreveu uma história perfeita para o Denner. Amém. Agora, quem vai escolher viver essa história perfeita ou não, é o Denner através do seu livre-arbítrio, né? E aí, claro, o livre-arbítrio direcionado de Deus, ele nos ajusta para nos colocar onde ele quer, né? Onde ele tem os projetos e o ministério para nós. Amém. Pastor Jonas, tu é líder de clã hoje na igreja e também você é líder do currículo Hombridade. Quais são os cursos que fazem parte desse currículo e de que forma que eles são essenciais na vida dos homens e tem feito a diferença aí na vida de todos que fazem esses cursos? Para mim, eu estou na frente do currículo Hombridade aí desde 2019, né? E temos o nosso clã. Liderar, eu sempre digo o seguinte, a primeira pessoa que eu tenho que liderar é a mim mesmo. Não tem como eu liderar, a não ser aprendendo a liderar a mim mesmo. A pessoa mais difícil de liderar é liderar nós mesmos. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus trouxe uma nova forma de liderança. Até então se liderava ou pela força ou pelo medo, através do medo, né? Nós tínhamos a Igreja Apostólica Romana, Católica Romana, que liderava através do medo, né? Que Deus castiga, que Deus isso, e tínhamos o Império Romano que liderava pela força. E aí Jesus veio com uma nova liderança, que foi a liderança através do amor. Né, diferente de tudo que se conhecia. Só que a coisa mais magnífica na liderança do amor é que só existe uma forma de liderar, através do exemplo. Não tem como tu liderar pelo amor se você não viver o que tu fala, se tu não der o exemplo. E aí isso é um transformar de Deus na nossa vida para que nós possamos viver aquilo que falamos, né? E aonde Deus começou a transformar realmente a minha vida foi justamente através de um curso do currículo Hombridade, que é o curso base, que é o curso Homem ao Máximo, que é um curso que pega o homem, o Nivaldo já fez o curso Homem ao Máximo, né? Ele pega o homem e ele diz assim, ó, teu papel como homem eu te criei para isso. E ele te determina o que tu deves fazer, qual que é a tua identidade em Cristo como homem. Ele te ajusta a isso. E Deus transformou a minha vida através desse curso. Tem uma frase do pastor Edwin Cole que ele diz assim, mais vale uma grama de obediência que uma tonelada de oração. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar, porque se eu obedeço, consequentemente eu oro. Mas eu nasci num lar cristão e eu venho do ministério onde eu aprendi a orar, a pedir perdão. Agora, eu nunca entendi que o primeiro é a obediência, né? A palavra de Deus diz mais, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a partir do momento que eu entendo que o que Deus quer de mim é obediência, eu começo a entrar nessa história perfeita que Deus tem para mim. Eu começo a colher os frutos, recompensas e promessas que o Senhor tem na sua palavra. Porque eu obedeço, simplesmente. E aí eu começo a ter uma vida plena, em plenitude, em todas as áreas. Física, mental, familiar, espiritual. Então foi isso que o curso Homem ao Máximo fez na minha vida. Aí o pastor Daniel me estendeu o convite para liderar o currículo Hombridade. E nós começamos a dar o curso, formar novos líderes. E desde então Deus tem transformado a vida de milhares de homens. Né? Eu sempre digo o seguinte, que eu pego um casal, eu e a minha esposa, a gente tem uma história aí como casal, nós passamos por um processo onde nos separamos por 9 meses e Deus veio transformando a nossa vida, e ainda estamos nesse processo de transformação, nos tornando melhor dia após dia, né? Pablo Paucar diz o seguinte,
que se eu melhorar 1% todos os dias, que parece tão pouco, pensar em 1% todo dia é fácil. Só que se eu pensar num ano, são 365 dias, ou seja, eu melhorei durante um ano 365%. Eu cheguei no final do ano 3,5 vezes melhor do que eu era. Então é isso que Deus quer de nós. E esses cursos vêm para isso, para nos melhorar, para fazermos homens segundo o coração de Deus. Amém. Lembrando que esses cursos estão disponíveis para qualquer pessoa, membro ou não da igreja. Membro ou não da igreja. Basta baixar o aplicativo e se inscrever, né? Está no aplicativo da igreja, nós temos alunos ali que vêm de outros ministérios, que vêm de outras religiões, e a gente está ali para fazer a boa, perfeita, agradável diferença de Deus através desses cursos, ser usado, independente de ministério ou igreja. Que benção. Né? Então eu fiz primeiramente o curso, e aí depois fiz o líder em treinamento, mas a transformação real e mudança começou a acontecer muito forte quando eu comecei a ministrar. Que aí tu vai preparar a lição, estudar, e aí tu se dedica, né, 100% Nós já ouvimos, inclusive, testemunho, né, de pessoas que fizeram cursos da grade, mas que não prestaram atenção em um detalhe ali na hora de ministrar. Poxa, como aquilo é profundo. É profundo. Como que eu não tinha visto isso? Né? Hoje o Currículo Hombridade ele tem 11 cursos, né, eu vou até pegar aqui para listar todos eles. Ele começa com o homem ao máximo, que ele é a base, né? Eu preciso ter o homem ao máximo, pré-requisito para fazer os demais. Muito bom. E aí tem Vencedores, que é um curso direcionado à área empresarial, fantástico. Coragem, Homem de Verdade, O Poder do Potencial, Comunicação, Sexo e Dinheiro, né? Que as 3 áreas mais complicadas do casamento é comunicação, sexo e dinheiro. Para casal, se não me engano, né? Não, é individual. Tem tanto no currículo Hombridade quanto no currículo Mulher Única. Claro, tá certo. Direcionada para cada sexo, né, especificamente. Homens fortes, integridade sexual, tesouro, um curso pequenininho, 6 encontros, fantástico, maravilhoso, princípios bíblicos para o sucesso, Minha Mulher Única. Olha esse aí. E O Marido Irresistível, que são os 2 cursos novos que saiu agora. Então, nós somos, uma pergunta que eu faço, Denner, e o Nivaldo sabe que teve aula comigo, quando eu começo a aula eu sempre peço, tem um sacerdote em casa? Denner, tem um sacerdote na tua casa? E os homens ficam, 99% não tem. E aí eu digo, tem. Porque Deus nos fez como sacerdote na nossa casa. O Denner é um sacerdote. Agora, o que acontece? Existem sacerdotes ativos e existem sacerdotes inativos, que não estão fazendo aquilo que Deus determinou. Quando Deus criou o homem, se tu pegar lá Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que Deus fez o homem, Adão, segundo a sua imagem e semelhança, e ordenou que ele dominasse sobre todas as coisas. Nesse momento, se nós formos ver num contexto bíblico ali, a Eva não tinha sido feita ainda. Então é o homem que tem que dominar, dentro dos princípios e padrão cristão. Eu sempre digo que dentro do casamento, dentro do casal, a responsabilidade do homem é 99%. A mulher ela tem 2 responsabilidades, ela é responsável por 10%, mas dentro desses 10% a responsabilidade da mulher no quesito lar e filhos, ainda está os 9 meses de gestação e o tempo de amamentação, que já vai usar uma boa parte desses 10%. Então, cabe ao homem ser o cabeça do lar, ser o sacerdote, de acordo com os princípios cristãos. O homem ele foi criado por Deus para ele dirigir, proteger e governar. Então eu tenho que dirigir meu lar, eu tenho que cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. Eu tenho que proteger, cuidado. Nós somos o elo forte do casal, então nós temos o dever de cuidar, de proteger, está dentro do nosso instinto como homem. E nós temos que dar direcionamento, tanto para a esposa quanto para os filhos. Né? Nós aprendemos ali que para os filhos, por exemplo, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar uma herança, é dever minha como sacerdote, como pai. Deixar um ofício, deixar um legado, deixar uma herança, dar um direcionamento para o meu filho. E todas essas coisas tu vai aprender dentro dos cursos, que são fantásticos, vai te direcionar e te posicionar como homem dentro do teu lar. Uma das coisas que a maioria dos homens não sabe, por exemplo, que a minha família real é minha esposa, ponto. Meus filhos são uma família transitória, né? Porque eles são heranças do Senhor e eles vão deixar pai e mãe e constituir a sua própria família. Então, minha família é a esposa. E muitas vezes, quando nasce o filho é um amor diferente, e a gente, como homem, às vezes dá mais atenção, mais cuidado para aquele filho do que para a própria esposa. Mas a minha família é minha esposa. Depois vem os filhos. E eu tenho que entender essa ordem para mim não... O homem atual, ele se omite muito nas suas responsabilidades, né? Tem muita omissão. E uma coisa que eu sempre digo, quando alguém se omite, outra pessoa ocupa esse lugar. Esse lugar vai ser preenchido.
obrigatoriamente. Então, hoje nós temos uma inversão de valores muito grande. Por quê? Porque os homens se omitem muito nas suas responsabilidades. E as mulheres estão... Eu, por muito tempo, por exemplo, eu nasci num lar cristão, mas eu não entendi essa responsabilidade minha, que eu tenho essa responsabilidade plena pela vida espiritual, vida física, material, financeira, em todas as áreas, com plenitude. E eu tenho que me encaixar e me ajustar a isso. Eu tenho que ter essa responsabilidade. E eu deixei por muito tempo a minha esposa responsável pela vida espiritual dentro do meu lar. Mas essa responsabilidade é minha. Entendeu? E aí começam as inversões de valores, porque tem características e aspectos que Deus deu essa qualidade para o homem passar para os filhos. E é justamente isso que eu queria te perguntar, pastor Jonas. Durante todo esse tempo aí ministrando, com certeza tu ouviu muito de pessoas, de homens talvez, anos de igreja, porque vamos deixar claro que não tem a ver com você estar na igreja ou não. Você pode estar na igreja há anos e não saber como se posicionar, porque talvez não aprendeu em casa, não aprendeu do pai, teve um exemplo negativo em casa, ou até não teve um pai, enfim. Quais são os principais, como que eu posso chamar, sintomas aí de um homem que não sabe se posicionar, que tu vê, que tu facilmente consegue tratar através dos cursos? E também, já entrando numa pergunta que eu queria fazer, como que o clã também pode ser um facilitador de acesso a homens que têm uma vergonha de sair de casa, uma vergonha de sair com outros homens, ou então acham que isso não é uma coisa sadia, que pode se tornar sadia, enfim. Vamos lá, vamos começar a primeira pergunta. Hoje nós temos homens imaturos. E uma coisa é que a maturidade ela não vem com a idade. Ela vem de acordo com a minha quantidade que eu estou disposto a assumir responsabilidades. Não é com a idade. Nós temos homens hoje com 50 anos e são imaturos. E temos homens, meninos com 17, 18 anos que já são homens maduros. Porque a maturidade ela não vem com a idade, mas de acordo com como eu assumir responsabilidades. E essa imaturidade do homem hoje no casamento, ela gera muitos problemas. Um dos maiores problemas que nós temos, por exemplo, dentro do casamento, a gente trata muito nos cursos, e vou abrir aqui porque é 90% dos casais, esse é o problema-chave, é a imoralidade sexual. É o problema com pornografia. Porque hoje nós temos um celular que está tudo aqui. Né? Grupos de WhatsApp, e aí vem lixo, toda hora vem alguma coisa que eu não devo ver. E se eu não tiver uma maturidade de excluir isso, me posicionar dentro de um grupo e dizer, eu tenho grupos que eu gosto muito de jogar bola, por exemplo, e tem grupo que me colocam lá do futebol, e daqui a pouco vem alguma pornografia, eu digo, pessoal, eu não gosto disso, então é o seguinte, vocês querem, não compactuo com isso, então, se eu estou atrapalhando vocês, eu vou me dar uma licença, vou me retirar. Não, fica aí, pastor Jonas, vamos, a partir de agora é proibido. Ou seja, eu tenho que me impor, sabe? E a imaturidade do homem, um dos grandes queixos da maioria dos homens casados é o quê? Eu não tenho uma vida sexual ativa com minha esposa. Cada 10 dias, 15 dias, 20 dias. Só que o que nós não entendemos é as chaves no mundo espiritual. A partir do momento que o homem começa a agir com maturidade, agir como criança, espiritualmente, mesmo que inconsciente e inconscientemente, a minha esposa começa a agir como minha mãe, como minha responsável. Porque eu estou sendo imaturo? Através de uma pornografia, através de uma imoralidade sexual, uma masturbação. E a minha esposa começa a agir como minha mãe. E a partir do momento que a minha esposa, no mundo espiritual, começa a agir como a minha mãe, aí vem um grande vínculo que é o quê? Tu não vai ter relação entre filho e mãe. Tu não vai ter uma relação sexual. E aí começa a abrir aí brechas, distanciamentos, entendeu? E os clãs, eu sempre digo que os clãs, ele abre relacionamentos. A palavra de Deus, eu tenho uma parábola de Jesus, que Jesus fala sobre a casa na areia e a casa na rocha, certo? Sim. Quando nós ouvimos essa parábola, o que vem na nossa mente é uma questão de locais geográficos diferentes. É uma casa que eu imagino construída na praia e uma casa que eu imagino construída numa montanha, num lugar rochoso. Só que o que Jesus estava falando naquele contexto que Jesus estava falando não era disso. O lugar geográfico ali é o mesmo. O que Jesus está falando de profundidade. E isso nós, como homem, como sacerdote do lar, nós temos que ter essa profundidade. Ou seja, quando foi edificado aqui o nosso templo, a nossa estrutura física aqui da igreja Jet Church, Getsemane, existem os alicerces dessa estrutura. E eu tenho que perfurar até chegar na rocha para ter sustentação. E é disso que Jesus está falando ali. É no mesma geografia física, só que se eu busco pouco, eu estou na areia. Se eu me aprofundo, profundidade, eu chego na rocha. E aí eu tenho uma estrutura, estou estruturado. E o nosso dever como homem
É isso, sabe? É ler a palavra todos os dias, orar, levantar de madrugada, abençoar meus filhos, abençoar minha esposa. Eu tenho que ter essa intimidade com Deus. Eu lembro que eu assisti um vídeo uma vez do John Bevere, e ele falando que ele aceitou Jesus e estava com aquela afego, aquele do primeiro amor, sabe? Buscando a Deus, e ele começou a orar toda madrugada por 2 anos. E ele dizia: Espírito Santo, eu quero que tu me transforme, que tu me use para me mudar vidas, para me transformar pessoas, para me ganhar almas. E por 2 anos ele não teve resposta. E aí, depois de 2 anos, uma madrugada, ele orando, o Espírito Santo chegou e falou com ele, disse: tu está orando errado. E daí ele disse: como assim? Como eu estou orando errado? E o Espírito Santo disse para ele: você tem que buscar, pedir intimidade comigo. Primeiro eu tenho que te transformar, tu tem que me conhecer, saber quem eu sou. Para aí tu querer fazer alguma coisa na vida das outras pessoas, que vai ser consequência através daquela liderança por amor de Jesus. Então, o que nós precisamos? É buscar a Deus. E o clã é uma oportunidade de nós estarmos ali conversando sobre a palavra, trocando experiência com outros irmãos, abrindo as portas para um relacionamento saudável. Né? A gente sabe que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, mais andamos. E o clã ele vai trazer amizades, vai trazer alicerces com pessoas que estão buscando o que eu busco. Quer conhecer mais a Deus, é ter uma família saudável, é ser um homem segundo o coração de Deus dentro do meu lar, ser um sacerdote. Então é uma oportunidade fantástica de estar convivendo e aprendendo mais de Deus, é no clã. Amém. Fica a dica, se você ainda não participa de um clã, pode ir, inclusive pelo aplicativo, tem uma lista de clãs, você pode encontrar aí o clã mais próximo à sua casa, enfim, estar fazendo parte. E pra gente encerrar esse bate-papo aí cheio de profundidade, né? Quanto ensino, gente, quanto ensino. Vale a pena aí, você que está assistindo, volta aí um pouquinho e ouça novamente, anote, porque é realmente de grande valia o ensinamento do pastor Jonas. Eu queria saber um conselho, né, que você passaria para os homens que estão assistindo, enfim, para equilibrar, que entendam que precisam fazer um melhor papel em casa, um melhor papel como sacerdotes, mas encontram dificuldade em equilibrar isso. Como equilibrar trabalho com esposa, com filho, com faculdade, aí pais que tiveram filhos novos, mas que precisam se manter estudando e ainda querem servir na igreja. Enfim, eu criei um cenário bem caótico aqui para ti, né? Assim, Daniel. Aquilo que eu foco expande. Eu não tenho tempo para aquilo que eu não tenho como prioridade. Para aquilo que eu não tenho como prioridade, eu não acho tempo. Nunca dá, não posso. A partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo, que eu quero mudar a minha vida no lar, a minha vida com a minha esposa, com meus filhos no meu trabalho, eu começo a achar tempo para tudo. Eu começo a ajustar. E hoje Satanás ele tem muitas estratégias, e uma delas hoje, Satanás faz o quê? Ele troca o que é importante pelo que é urgente. E nós deixamos de lado, principalmente o homem, o que é importante, que é buscar mais a Deus, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, dar direcionamento, para fazer o que é urgente. Os pepininhos do dia a dia, as coisas no trabalho, as coisas... Nós damos muito valor para a questão de provedor, falando da vida financeira. E nós não entendemos que são 5 pilares, que eu coloco todos os outros dentro desses 5, mas é a vida espiritual, a vida financeira, a vida familiar, física e mental. Tem o mesmo valor. É aquela famosa roda da vida que se aprende na psicologia, né, o teste de psicologia. Ou seja, se um desses pilares estiver em desacordo, essa roda não vai rodar da forma que tem que rodar. Então eu tenho que ter essa roda redondinha, bem organizada. Eu tenho que ter isso muito ciente. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a achar horário para estar no clã, horário para vir na igreja, horário para ter uma conversa significativa com a minha esposa. A mulher ela tem algumas características que vai aprender lá no Homem ao Máximo, que ela precisa, entre tantas outras coisas, ela precisa de uma conversa significativa. Ela precisa que o homem largue celular, largue tudo, largue filho e pare com ela para conversar, olhar no olho, escutar e entender. Não somente ouvir, mas escutar o que ela está passando, né? Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a colocar prioridades naquilo que é importante e deixar o urgente um pouco de lado. Uau! Anota aí, gente. Pelo amor de Deus. Bom demais te receber, pastor. Obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês com esse trabalho. Então tá, gente. A gente agradece a presença hoje do pastor Jonas conosco aqui e convida você que está assistindo agora a comentar aqui quem você gostaria de ter conosco à mesa, e nós estaremos aqui fazendo o possível e o impossível para trazê-lo para uma roda de boas conversas.